Bom dia, queridos amigos. Iniciando hoje a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, nosso querido, admirado guerreiro de Cristo, viajou para muitas cidades, outros países, pregando o evangelho com bravura. E durante essas viagens ele fez muitos amigos e muitos admiradores e alguns colaboradores. Dentre eles nós vemos muito os nomes de Silas, Silvano e Timóteo, dentre outros. Muitos colaboradores, muitos amigos fiéis que viajavam junto com ele, inclusive. Paulo, numa de suas viagens, ele esteve na cidade de Lista e ali ele conheceu a mãe e a avó de Timóteo e percebeu ali, naquele rapaz, um grande admirador de Jesus Cristo. Paulo viu naquele rapaz a disposição para aprender. Ele tinha desejo de aprender e Paulo treinou aquele rapaz por algum tempo, talvez alguns anos. E Timóteo sempre ali disposto a aprender, a ponto de Paulo ter Timóteo como praticamente um filho, né? Um filho amado. Paulo era um pastorzão, né? Ele amava aquelas pessoas que tinham um encontro com Jesus, que amavam a Jesus Cristo. Paulo era apaixonado por esse Deus e ele reconhecia nas pessoas esse desejo de conhecer, de se encher do poder do Espírito Santo, de querer saber mais de Deus, querer saber mais de Jesus. Isso agradava a Paulo. E ele enxergou isso em Timóteo, e assim, tendo o treinado e reconhecendo nele um amigo leal, um amigo fiel ao Evangelho, não só ele quanto ao Evangelho puro, né, de Cristo, como deveria realmente ser pregado, Paulo confiava em Timóteo para que ele fizesse algumas viagens apostólicas, digamos assim, né? Era como se Timóteo estivesse sendo treinado como se ele fosse um pastor novo. E assim, Paulo o envia agora para Éfeso, que estava passando por alguns problemas. Se vocês verem alguns livros atrás, vocês verão que teve aquelas pessoas que vinham sempre, algumas vezes até usavam o nome de Paulo em algumas cartas e assinavam como se fosse Paulo, como a gente viu em Tessalonicenses agora, no final de Tessalonicenses. Essas pessoas procuravam mais entretenimento do povo da igreja de Éfeso do que realmente pregar um sermão efetivo, um sermão que produzisse crescimento. Sabe quando as pessoas começam a, como diz o dito, né, encher linguiça, né? Até que os irmãos de Éfeso, né, os efésios, eles gostavam dos sermões. Era interessante, era um tipo de entretenimento. Porém, não estava edificando, não estava ajudando, não estava fazendo com que eles crescessem em graça, tivessem uma fé efetiva, uma fé que, como a dos Tessalonicenses, né? Uma fé itinerante, uma fé que trabalhava. Esses homens, eles se preocupavam demais com genealogia, tinham uma fixação por genealogia, por fábulas, lendas, coisas do tipo. Eles tinham uma fixação também pela lei, né? A lei moral, ela não foi abolida, tá? Mas ela tem o seu lugar. Não é que ela não tenha importância, ela tem uma grande importância. Ela aponta quando nós estamos errados. E ali na lei moral nós enxergamos que somos pecadores. E através desse olhar nós entendemos que precisamos de alguém que nos salve porque nós não podemos fazer isso por nós mesmos. E então nós vamos ao portador da graça, que é Cristo. Então a lei, ela aponta para a graça. A lei aponta para Cristo. A lei é importante, mas ela tem o seu lugar. Então essas pessoas muito preocupadas com minúcias, com coisas que não viriam a edificar, e agora eu não estou falando mais da lei. A lei edifica sim, ela tem o seu lugar. Da preocupação com outras coisas que não estavam edificando o povo lá na cidade de Éfeso. E Paulo mandou Timóteo para pastorear, né, para admoestar essas pessoas e trazê-las de volta para o rumo, né, para o rumo certo. E aqui ele fala assim, ó, no versículo 3, de primeira carta de Paulo ao Timóteo. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para demonstrar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O mandado Timóteo escreve as cartas, né? A primeira carta é essa que a gente está lendo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, e esse é o capítulo 1. Não deixe de acompanhar na sua Bíblia. Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas tem outras coisas para serem lidas, e eu peço a vocês que estudem, né, na sua própria Bíblia, pedindo o direcionamento do Espírito Santo, né? Eu de cá, vocês daí, e eu oro por vocês. Então, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e um ótimo dia para todos nós. Amém.